Oi, tudo bem? Meu nome é Miss Stephanie, muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você ainda não segue o canal, por favor se inscreva, compartilhe esse vídeo e outros. E também não esqueça de curtir. Esse vídeo a gente vai falar sobre cartas na manga. Que todo mundo fala que o professor precisa ter muitas cartas nas mangas. Na faculdade eles falam, os professores falam, mas é quase que impossível tirar um tempinho do dia, da rotina do dia, pra você conseguir fazer essas atividades, não é? Ou deixar esses mini-jogos prontos pra esses alunos que terminam as lições antes da hora. Antes da hora não, né? Que cada criança tem o seu ritmo. Ele termina no seu ritmo. O vídeo anterior a gente falou sobre transitions, né? Transições. Que é muito importante na rotina das crianças a gente utilizar isso em sala de aula, né? Que a gente vai começar o lanche, a gente fala... A gente canta uma música, né? My snack, I will eat to be strong and grow up. E a gente utiliza várias, tem música, tem objeto, a gente conversou sobre isso no outro vídeo. E eu utilizo bastante o aplicativo Pinterest, ou Pinterest, como tem muitas pessoas que chamam, e dói o coração quando eu falo assim. Mas enfim, eu utilizo também bastante para essas atividades de plano B, algumas coisas que eu tento deixar pronto, porque às vezes eu termino a aula antes do meu tempo, né? Porque não é toda a escola que você dá aula de inglês por um período todo, né? Que seria o regular. Tem escolas que são 30 minutos de aula de inglês, 1 hora, 45 minutos. O problema da educação bilíngue é que ela não tem uma legislação ainda, em alguns estados, eu acho que, quando eu tava pesquisando, Curitiba e acho que Santa Catarina, eu acho que o Rio de Janeiro, tem essa legislação já correta, né? Que fala que se você tem 1 hora de inglês todos os dias na escola, já é uma escola bilíngue. O estado de São Paulo ainda não tem esse quesito, então por isso que você vai encontrar escolas que dizem ser bilíngue e ela tem total imersão do inglês, principalmente na educação infantil. E no meu ponto de vista ela não é bilíngue, porque bilíngue é quando você tem os dois, né? Quando você canta português e inglês, sei lá, lê os dois tipos, lê livros com ambas as línguas. Então é muito difícil você falar sobre educação bilíngue ainda, porque a gente não tem uma legislação pra isso. Seria legal até a gente poder fazer um outro vídeo sobre isso. Como eu sei isso, eu vou até falar. Eu fiz um curso no Instituto Singularidades sobre educação bilíngue, pra quem se interessar, é bem bacana e é online, então para professor que vive correndo e tem um monte de coisa para fazer durante o dia, é bem interessante. Então, como eu estava falando, eu tento criar algumas atividades para deixar como cartas na manga, para quando eu tenho, não sei, eu tenho 1 hora de aula em todas as turmas. Se a aula que eu propus a fazer eu consigo fazer em 40 minutos, eu tenho mais esses 20 minutos que eu preciso completar. E às vezes as crianças não estão querendo que eu cante de novo, ou eles estão cansados também, então é bom às vezes você propor um jogo que eles vão aprender muito mais. Então eu utilizo bastante o aplicativo Pinterest, e eu trouxe um pouquinho do que eu tenho feito nesse começo desse ano. Eu não consegui terminar tudo a tempo, e eu acho que é até legal, que é pra mostrar a Bela latindo. Eu acho até legal pra mostrar essa realidade do professor, né? Porque a gente acorda cedo, no meu caso eu pego o transporte público, então pra chegar na escola você tem que calcular esse tempo, às vezes não dá pra carregar tudo. Aí você passa o dia na escola, o horário do almoço é assim em qualquer lugar, né? Dificilmente você come e você come só... Dificilmente você dá só uma relaxada, né? Normalmente você tem coisa pra cortar, você tem... Deus! Amor, cuida da tua filha! A Bela é muito difícil, gente. Ela é uma cachorra, ela gosta de conversar, como todos os cachorros da praça. Ela não é agressiva, não, ela gosta de conversar mesmo. Mulher. Então... Conseguiram conter ela? Não, eu acho que eu vou ter que ir lá. Peraí. Oi, gente, eu voltei. Consegui
dela está bem. Então, vamos lá. A rotina do professor é muito corrida. E aí você chega da escola, você tá cansada. Agora esse período do ano que é adaptação, você tá com a mente cansada, o coração, o físico. E ainda você tem que cuidar da sua família, de você, fazer academia. Algumas ainda continuam estudando, né? Faz a faculdade, faz pós, um curso online, alguma coisa. Então, como que você arranja tempo pra fazer as coisas? Bom, o que eu ando fazendo? Tem um outro recurso que eu uso que chama Teachers Pay Teachers. É um site que é maravilhoso para teachers, que você encontra tudo lá, qualquer atividade que outros professores disponibilizam. Eu costumo pegar só as free, tudo que tá de grátis, eu tô lá. Você coloca free e aí você escolhe a categoria. Então, a Math, or Science, ou eu escrevo lá Memory Game, alguma coisa que eu quero específica. E aí eu fico procurando, às vezes eu fico um tempão procurando. E às vezes o que eu acho eu preciso adaptar, porque dependendo da escola você tem que adaptar com a fonte que a escola utiliza. Eu já trabalhei em escola que só usa Comic Sans para as crianças, né? Eu já trabalhei e agora eu trabalho em escola que usa fonte Arial. Então eu vi o layout que a pessoa utilizou e aí eu fiz no Word. Aí você tem que imprimir, tem que laminar. E aí eu vou mostrar direitinho pra vocês agora o que eu tô fazendo, tá bom? Vamos lá? Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu sugiro que vocês façam é compre uma caixa dessa. Maravilhosa, vende na Calunga. Se você tem a sua própria... Não olha assim tanta, repara na bagunça, como eu disse, eu não terminei de organizar. Se você tem a sua sala de aula, é maravilhoso. Porque você deixa encostado lá, a criança vai ter autonomia de ir lá e pegar o jogo. No meu caso, eu não tenho uma sala só pra mim, eu tenho todas. Então eu deixo na sala dos professores e eu tento me planejar e organizar com o jogo que eu acho que seria interessante ter naquele dia para as crianças jogarem. Então eu vou mostrar um pouquinho do que eu tenho feito. Eu vou tirar daqui primeiro e aí eu vou mostrando. Esse é o Mr. Weather Bear, maravilhoso para ensinar sobre o clima. Eu sei que não tem muito a ver com o que eu tô falando agora, mas é que ele é maravilhoso. E é sobre a rotina, ó. Então eu pergunto para as crianças if it's sunny, cold and rainy, e aí dependendo de como tá, a gente tira os outros. Se tiver rain, eu tiro os outros, né, Elisana? Então, aí tem música do Mr. Weather Bear. Se vocês quiserem um vídeo sobre ele, depois eu falo mais sobre como que eu faço questão da rotina em sala. Então, qual que é a minha ideia disso daqui no futuro? É eu ter uma caixa cheia de pastas suspensas, com as etiquetas bonitinho aqui, impresso, e os jogos aqui dentro. Como você pode ver, esse jogo aqui eu coloquei uma folha de sulfite mesmo, porque eu não tinha envelope. O professor tem que ser resourceful, né? Tem que pensar fora da caixinha. Mas o ideal é que seja um envelope pra você conseguir puxar, porque olha o que eu tô fazendo, né? Pra conseguir tirar. Esse jogo eu também peguei no Teachers Pay Teachers. Como que ele funciona? A criança, ela tem a parte de cima do sorvete, aí ela tem que contar, então ela vê, né, ela reconhece que é 1, e ela tem que achar o numeral. E aí assim ela monta o sorvete. Tá vendo? Você pode jogar como jogo da memória, se você tampar a parte de trás, né, você laminar. E eles gostam pra caramba desse jogo. Dá pra você fazer individual ou em grupos. Então é bem legal, dá pra você trabalhar o 10 frame. Muitas escolas utilizam. Eu vou colocar aqui na cadeira pra eu conseguir mostrar tudo. Esse jogo aqui eu fiz de um projeto que a gente tava trabalhando, os pinguins. Então é a mesma ideia de 10 frame e o urso polar. Então eles têm o número de animais, né? E eles têm que achar o número que bate. Então seria esse daqui no caso. Tá sujo de terra porque eu fiz uma caça ao tesouro dos números. Também bem legal. Eles tiveram que procurar os números e depois as imagens. Então é legal porque você vai variando, né? Você pode utilizar depois em outros jogos. Vamos lá. Esse daqui eu não coloquei ainda. Porque como eu disse, professor, não tem tempo. Eu tô fazendo aos poucos. Mas vai ficar bem legal, eu acho. Esse daqui foi como eu falei, eu vi no Teachers Pay Teachers e eu adaptei pra minha realidade. Então eu coloquei as cores que as crianças
mais gostam, né? Eu acho que eles têm mais facilidade pra falar. No caso, o Blue, minha opinião é sempre, não sei se existe um estudo sobre isso, o Blue é uma que a criança sempre fala primeiro. Eu vou cortar ela no quadrado certo, vou pôr velcro pra elas colocarem na coluna certa. Então ele vai identificar a cor. Numa outra oportunidade, eu vou imprimir objetos, animais e coisas, enfim, que tem essas cores. Então, banana, aí ela vai ter que reconhecer, né, a banana yellow e vai colocar na coluna do yellow. Acho que vai ficar bem legal. Esse daqui eu já fiz também com eles gostaram. Coloquei Feed the Chicks, então eles têm... Esse aqui eu fiz só com números ímpares, pra desenvolver essa ideia também, esse conceito. Aí eu coloquei um numeral, e aí eu coloquei vários grãos. Então eu coloquei chickpeas, feijão, milho, e aí eles tinham que colocar aqui, então 3, então eles colocavam 1, 2, 3. E com uma turma maior, você pode até trabalhar divisão. Tipo, eu pensei nisso para números maiores, né? Então se eu tenho o numeral 7, e eu coloco 7 chickpeas, então quantas você consegue distribuir para esse grupo aqui, que tá aqui? Então você que é o fazendeiro. É bem legal você ir discutindo com as crianças esse conceito da matemática. Acabou as minhas pastas suspensas, mas não acabou os jogos. Eu fiz esse daqui, eu uso muito na escola, muito mesmo. É chamado de Counting Bear. Então a gente trabalha patterns, né, que são padrões. Tem o mais fácil, que é esse daqui, que é o de duas cores, né, A, B, A, B, A, B, A, B, que é o blue and yellow, para os mais difíceis. Eu uso esse de dois jeitos. Eu tenho os ursos cortados individualmente, então eles têm que pegar e colocar por cima. E na escola eu tenho os counting bears de objeto. Então a criança pega o counting bear físico, o mesmo objeto, e coloca em cima. E eles também gostam de brincar com os counting bears. Isso aqui é maravilhoso, gente. Isso aqui é uma coisa que todo mundo deveria ter em sala. Esse daqui eu fiz pro livro Brown Bear, What Do You See? Então, a criança... são personagens do livro. Esse aqui eu peguei também do Teacher's Pay, Teachers adaptei. Então, eles têm que olhar o personagem, então tem o 1. Aí pega o númerozinho que eu deixei na escola e coloca o número 1 do lado. E aí eu fiz... Eu achei legal fazer 3, porque aí a criança tem 3 maneiras de tentar fazer. Tem várias oportunidades, né? Vamos para o próximo. Esse daqui é bem legal, normalmente eu coloco pra começar o dia. Sabe quando você espera algumas crianças chegar, aí você deixa na mesa? Então eles têm que olhar as 3 cores e olhar qual que tem mais no desenho. Então no caso aqui é o verde, aí ele vem com o pregador, já trabalha a coordenação motora fina e coloca o pregador. Aqui é contagem, então ele conta, vê qual que é o número e coloca o pregador. E aí tem diversos. E aí a gente acaba conversando. Oh, do you like apples? I love eating apples. Oh, I prefer watermelon. Oh, what do you think about corn? Oh, I don't like it. Oh, I love strawberries. Então sempre rola uma conversa sobre isso. Eles adoram. Muitas histórias sobre tomato. Ups. Ah, outra coisa que o professor precisa muito ter, esses sacos Ziploc salvam vidas. Também é bastante seguro para as crianças. Eu fiz esse daqui também, eu não tive tempo ainda de laminar. É uma color hunt, então normalmente eu faço no parque. Então eles têm as cores, né, principais, e as crianças têm que achar objetos, brinquedos e várias coisas, flores, folhas, que tenham essas cores. Eles já tiraram tênis, meia, tic-tac do cabelo, então é muito legal e é um jogo que você não precisa dar muitas instructions. Então porque quando a gente tá trabalhando a segunda língua, você não pode ficar dando muitas instruções, porque senão a criança vai dispersar, ela não vai entender nada, e se você for dar instrução em português, então você já não tá fazendo o certo, né, do inglês do bilíngue. Então é legal que você fala, ok, what color is this? Oh, it's green. So, I see green here. Oh, this is green. No caso é blue também. E aí você colocaria aqui. E aí você fala, Eduardo, find me something yellow. Marcela, find me something pink. E aí as crianças vão começando a entender e eles adoram esse jogo. Eles falam que eu sou doida, a Mitefne é doida,
que eu perdi todas as cores pela escola, ou os números, eles adoram procurar porque acham que eu perdi tudo. Esse jogo eu usei essa semana, as crianças amaram, que é o Gingerbread Path Game, eu contei essa história. E aí eu joguei com dado. Eu joguei com os Counting Bears no caso, mas como eu tô sem eles, eu vou explicar com outras peças que eu tenho aqui. Então, cada criança era um, a gente jogava o dado, então a gente falava a cor e contava, né? Ah, tirou 3, então 1, 2, 3. Oh, I am here, purple. E aí a gente foi contando, foi conversando, e quem ia chegar primeiro na casa. Foi muito legal, eles adoraram. E é um jogo que eles podem jogar sozinhos depois em grupos, eu não preciso dar explicação de novo. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Esse jogo eu não terminei ainda, eu vi também no Pinterest. Então, são palitos, né? Aí eu coloquei aqui o velcro áspero, as duas pontas. E aqui eu vou pôr o felpudo, pra eles montarem coisas. Dá pra montar letra, números, eu acho que eles vão curtir quando eu conseguir terminar. Esse daqui são imagens. Então, eu tenho bastante coisa de 10 frame pronta. Então eles têm que... Esse aqui é mais pra usar no Thanksgiving, né? Então ele tem o number 1 e aí ele tem que achar, fazer um match com o 10 frame. Também achei no Teachers Pay Teachers. Gente, aquele site é maravilhoso. É só você ficar alerta, de vez em quando dar uma olhadinha. O que tiver free você vai achar. Esse daqui é o que fiz. Então eu peguei uma flor. Eu pintei, por isso que não tá muito bom. Eu até colocaria para as crianças pintarem. Foi bem no começo, quando eu tava dando aula. E aí, eles tinham que colocar tampinhas. Então, number 2, 2 tampinhas. Number 1, uma tampinha. Number 6, aí eles tinham que colocar 6 tampinhas aqui nessa flor. Era bem legal, foi bem legal esse jogo. Usei bastante. Peraí, deixa eu ver se tem algum aqui que eu quero mostrar. Não. Viu? Até que deu tempo pra fazer bastante coisa, né? Eu fiz um jogo de memória com coisas do Thanksgiving. E dá pra fazer pattern também, que eu imprimi várias. Então, posso fazer pumpkin eggplant. Aí ele tem que pegar... Eu vou achar outro eggplant. Ou eu vou fazer outra... Vou fazer outro, então. Então, pumpkin, broccoli, pumpkin, broccoli, pumpkin... Ui, broccoli. Caiu aqui. Ai. Então, aqui você já tá trabalhando pattern e é bem divertido, eles adoram. E dá pra fazer jogo da memória porque eu vou passar contact colorido aqui atrás. Eu acho que eu vou finalizar só com mais um, porque senão eu vou ficar muito tempo aqui. Mais 2. Eu fiz esse daqui há muito tempo também com uma professora maravilhosa que trabalhou comigo. A gente deixava na mesa e aí as crianças tinham que pegar as feathers e colocar pro pássaro correto. Eles gostavam muito de fazer isso. Foi com uma classe de toddler, mas o early toddler conseguia fazer também. E eles adoravam. Deixa eu ver, mais um que eu quero mostrar que seja diferente. Esse daqui. Ah, eu tenho um problema também que chama desorganização. Eu vou fazer um vídeo sobre atributos do professor e eu vou falar sobre o professor que tem que ser organizado. É uma coisa que eu tento ser muito, mas eu não consigo muito. Então, se a gente tem as coisas organizadas em saquinhos, a gente salva a nossa vida, né? Eu fiz esse jogo também, ó. Vi no Pinterest e eu adaptei. Então, você tem os números, e aí você tem que... Opa, eu só errei aqui, mas tá tudo bem. Você tem que pegar qual número vem antes, ou tá 5, 6, e qual número vem depois. Então, você trabalha com before and after. E é bem simples, ó. Bem legal. Vou mostrar... Esse daqui eu também achei no Teachers Pay Teachers. Eu ainda vou terminar. Você tem que cortar, né? Então, eles têm que achar o equivale. E pra finalizar, vai, porque tem bastante coisa aqui, eu vou ficar aqui pra sempre. Acho que esse é o jogo da memória. Esse daqui, eu vou ter que finalizar com esse. Eu deixei um saquinho pronto, com os números, como você pode ver. Aí, o que que eles têm que fazer? Eles têm que montar. Fazer assim. Ou assim, no caso, né?
E eles adoram fazer isso. Então, às vezes, eles misturam a cor também. Então, a gente fala, if I have 2 and I add 1, how many do I have now? Então, é legal pra você ter esse tipo de conversa com eles. E eles falam 3. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, foi muito legal fazer. E eu acho que esse tipo de atividades não é uma coisa que você vai conseguir fazer no momento, você vai fazendo ao longo do ano, porque como eu falei, fica ligado no Teachers Pay Teachers, no Pinterest, sempre vai aparecer um monte de coisa, e você vai fazendo aos poucos. Mas fica calma, se você não conseguir terminar, vai fazendo aos poucos, vai tentando separar um minutinho no seu fim de semana. No ônibus eu já cortei bastante coisa no ônibus, sempre também com segurança, com a tesoura, né? Mas tenta deixar essas coisas prontas, porque vai ajudar muito você durante a sua aula. Quando você tá realizando as suas transitions, a sua rotina, às vezes tem uma criança que ela não tá bem naquele dia, ela não quer participar em situações coletivas ou em grupo. Esse tipo de atividade, de jogo, vai dar uma calma pra ela. Então ela vai pegar, ela vai sentar e ela vai fazer a atividade. E vai dar aquela sensação de, ai, eu terminei, eu consigo fazer. Então é muito legal também. Então, muito obrigada, não se esqueça de se inscrever no canal, me seguir no Instagram, compartilhar esse vídeo e curtir. Obrigada. Então tem bastante coisa nesse aplicativo. Quem não desligou o celular? Mano, foi muito sem querer, pra mim tava sem Wi-Fi. Pera aí. Wi-Fi is when your... Como é que é? Home is when your Wi-Fi connects automatically. De novo! Não vou começar desde o começo. Ah, vai. Então sai daqui, já começou, vou te expulsar. Vai pro cinema. Mas eu vou ter que filmar outra parte? Eu te chamo. Poxa vida, eu fui jogado pra fora. Esqueceu os... Não, pera aí, não chuta não. Por favor.